Saudações a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos a esta edição da nossa intervenção. Respondemos da cidade do Cabo, Cape Town, África do Sul. Ao longo desta semana, de 3 a 6 de fevereiro, teve o encontro dos povos, não só da região da SADC, mas o chamado o alternativo do Mining Indaba, que anualmente tem lugar aqui na cidade do Cabo, em Cape Town. Depois de ouvir os vários atores da sociedade civil, desta vez decidimos trazer um ator que é habitué nesses encontros aqui em Cape Town, mas não só na qualidade de político, que é o presidente do Bloco Democrático, mas também queremos explorar o lado do cidadão Flomeno Vieira Lopes, que é um economista. Porque sabemos que o Mining Indaba, para além dessa vertente política, tem também a vertente econômica, que traz o facto de as grandes empresas, não só angolanas, como as outras empresas de outros países, que trabalham especificamente nas questões da mineração ou da exploração de recursos naturais, reúnem-se regularmente aqui na cidade do Cabo e, em paralelo, a sociedade civil também reúne, mas temos, no caso, como vocês podem já ver, a presença de um ator muito importante da nossa praça política, que é o Dr. Flomeno Vieira Lopes, que aceitou, na verdade, falar para nós e que para nós será uma oportunidade para perceber. Sabemos que o Dr. Flomeno participa desses eventos, não sabemos exatamente a partir de que edições, mas temos o conhecimento que participa desses eventos já há muitos anos. Primeiro, gostaríamos de perceber, desde o momento que toma contato com essa plataforma, hoje, 16 anos se passaram da edição do Mining Indaba, o alternativo. Que plataforma encontrou e que plataforma vê o Dr. Flomeno vê até os dias de hoje? Muito obrigado por esta oportunidade de podermos passar à opinião pública um tema tão importante para a África e para Angola em particular, pela dependência que nós temos dos minérios e, sobretudo, do petróleo também e do gás. Eu tenho participado destes encontros, eu creio que desde o terceiro ou quarto encontro, já lá vão 12 ou 13 anos, e falhei uma vez ou outra, de resto tenho sempre cá estado, porque percebo que estes encontros são de uma importância extrema para o desenvolvimento de Angola. E quando eu falo de desenvolvimento de Angola, digo para o crescimento em qualidade do povo angolano, e sobretudo daqueles que vivem nestas áreas que são exploradas por multinacionais e que normalmente não beneficiam do usufruto dos minérios que de lá são explorados e também da questão ligada ao petróleo e ao gás. Eu comecei a vir para estes encontros exatamente para introduzir, e foi a componente de Angola que introduziu no debate do Indaba alternativo a questão do petróleo e do gás, ao lado dos minerais, porque trata-se de um recurso natural também, um recurso natural que deve ser apropriado por todos nós e que em Angola é um recurso do ponto de vista económico maioritário. E nós precisávamos também de ter conhecimento do que se passa noutros países, desde como é que se faz as concessões dos minérios, até aos vários impactos que a exploração dos minérios causam, porque temos um problema grave nas nossas mundas e porque Angola é um país que, entre os 52 minerais que existem no mundo, nós temos 36
destes minerais e, portanto, nós temos efetivamente uma riqueza extraordinária desse ponto de vista. Alguns desses minerais são minerais críticos, no sentido de que eles produzem ou são matéria-prima para certo tipo de produtos essenciais, quer do ponto de vista estratégico, como, por exemplo, há minérios que são necessários para lançar uma nave espacial. E isto, como, por exemplo, energia nuclear. E isto nós temos aqui, nós temos em Angola. E nestes debates nós percebemos por que razão é que a África está sempre em conflito e Angola também esteve em conflito. Uma parte, digamos, das motivações também está ligada à exploração dos minérios. Então, nós aqui conseguimos trocar ideias sobre os impactos económicos, os impactos sociais, os impactos ecológicos são muito grandes mesmo. Troca-se experiência entre os vários países e isto é matéria que me interessa bastante. Inclusive, mais tarde, neste momento sou professor de recursos naturais e é preciso ter em conta a opinião da sociedade civil, os caminhos que a sociedade civil tem para criar um sistema, digamos, harmonioso. Eu aqui no Indaba e pelo Indaba também já estive aí há 4 ou 5 anos na Etiópia, onde nós contribuímos para ajudar os pilares da visão mineira africana. Desde 2009 que está estabelecida uma visão, um pensamento africano que permite que a África consiga que a exploração desses recursos seja feita de uma maneira, seja perspectivada de uma maneira em que todos nós podemos aproveitar. E há 7 pilares fundamentais desta concepção, não é? E nós, pelo Indaba, como técnicos, também estivemos envolvidos. Pronto, como sabe, eu tenho na sociedade uma participação cidadã e neste sentido não coloco barreiras entre político e a sociedade civil. Como cidadão faço, digamos, desempenho toda esta atividade, mas é preciso perceber que ela tem muito a ver também com a questão política. Naturalmente, os políticos não podem viver sem perceber os problemas sensíveis que as comunidades vivem. Os políticos também não podem viver sem perceber as correntes de opinião que a sociedade tem. E quando nós nos afastamos destas duas condições, nós também acabamos por fazer a política por nós próprios, ou seja, o setor político autonomiza-se de tal maneira da base que lhe deve dar a sustentação que apenas vê os seus interesses particulares. E, portanto, nós na política tentamos introduzir uma nova cultura e essa nova cultura passa exatamente por perceber, por estar mergulhado nos problemas das comunidades e também perceber as correntes de opinião que a sociedade civil tem e, em última instância, nós sermos, digamos, porta-vozes, só pegamos na tecnologia política para tentar ter o espaço, digamos, de confronto e de promoção deste bem-estar. Doutor Filomeno, a nível do alternativo, que é o Mining Indaba, o alternativo, onde a sociedade civil também faz se representar, já se vê claramente que adota-se as experiências do Indaba para levar ao Chop, que acontece também já de forma regular em Angola. Mas queríamos perceber, a nível da questão política que se refere, falo das representações das grandes empresas e, sobretudo, também da representação do governo. Sente-se que esse mecanismo está a ser bem aproveitado para
levar essa experiência ou levar os aprendizados que se retiram aqui do Humanidaba, por exemplo, para serem implementados nas nossas comunidades, a nível do governo, por exemplo? Não, tem sido útil, mas não é ainda suficiente. Não é. Não é porque o diálogo ainda não é um diálogo intenso. O diálogo entre a sociedade civil e o governo. E o governo. Não é intenso. Não é? O petróleo, as minas no nosso país têm sido um negócio entre o governo e as companhias multinacionais. Portanto, eles desenham tudo. Eles desenham desde a estratégia de exploração, desenham o sistema fiscal, desenham como repartir os benefícios para todos os stakeholders, para todos que estão envolvidos nisso, nomeadamente as comunidades, desenham os esquemas ecológicos, portanto, eles desenham sozinhos isto, traduzem isto em contratos e a gestão desses contratos também é feita só com os dois. Ora, em África, a exploração dos recursos tem sido classificada como maldição, enquanto que na Europa foi uma bênção. A Europa explorou bem os recursos, explora também bem os recursos que nós aqui temos para o seu próprio benefício. Vou dar um exemplo. A Noruega, quando descobriu que tinha petróleo, o que é que fez? Estabeleceram um consenso nacional e neste consenso nacional a questão principal foi: já não devemos ter pobres no nosso país. Houve, por consequência, um consenso. Um consenso. Nós aqui apropriamos o espaço público praticamente só para o governo. E verificamos, no caso de Angola, que nem o próprio Parlamento tem um domínio, digamos, perfeito desta matéria. Nem mesmo nas escolas isto é completamente vulgarizado. Portanto, se os países não estabelecem consensos, os países não conseguem aproveitar no máximo a exploração destes recursos para as suas sociedades. E como vimos, a Noruega fez isso. Nós não fizemos isso. Nós estamos a aproveitar os recursos para servir apenas uma minoria. E este é que é o grande problema. No entanto, por exemplo, nós, a nível internacional, da própria sociedade civil do Norte, sentem-se incomodados com esta situação, porque eles percebem que há uma pobreza que é criada em Angola e na África em função do tipo de relações que existem entre as multinacionais e os governos. E, portanto, também têm contribuído com várias iniciativas. Uma delas, por exemplo, foi o Publish What You Pay, ou seja, as empresas, porque eles têm alguma influência nas empresas do Norte, devem publicar tudo aquilo que pagam os governos. Ora, nós, na nossa lei petrolífera, temos cláusulas de confidencialidade. Porque o que se queria perceber era como é que os países continuam tão pobres? Será que as companhias petrolíferas não deixam suficientes impostos nestes povos para poderem, efetivamente, desenvolver os seus países? Bom, quer dizer, isso não está a ser cumprido. Vamos ver. Isto progrediu para uma outra iniciativa, mantém-se, mas já uma outra iniciativa mais forte, que é a iniciativa EITI, que significa transparência para as indústrias extrativas, onde os países que produzem devem, efetivamente, publicar os contratos, publicar, digamos, os rendimentos que são oferidos. E Angola deu um passo agora, porque ficou convencida desta vez que a sociedade civil, porque esta
iniciativa inclui um secretariado que integra a sociedade civil. E o Tchota consegue ser também, com outras organizações, nomeadamente o Folo, a Organização dos Verdes, estar neste secretariado. Portanto, isto foi um pequeno passo, não é? Angola precisa ainda de cumprir todo um conjunto de formalidades para, efetivamente, poder fazer parte desta organização. Mas já foi emitido um relatório e isto é um pequeno passo no que diz respeito à transparência, não é? Mas isto não é tudo. É preciso assegurar que a estratégia petrolífera possa ser feita perante uma combinação de atores em que a sociedade civil deve estar presente. Existe um estudo que foi feito por um instituto em que participaram vários intelectuais africanos e também políticos, entre eles a Graça Machel, em que fala de como é que a exploração petrolífera e a exploração mineira pode contribuir para o usufruto dos povos. E a primeira condição que se coloca é que a estratégia global deve ser discutida por 3 atores: a sociedade civil, o governo e as empresas. E, naturalmente, quando se fala do governo, também se está a pôr a componente de Estado, ou seja, os parlamentares. E nós verificamos que isto não se cumpre. E tudo começa por aí. Porque quando chegamos à parte, por exemplo, do desenho fiscal, a sociedade deve estar aí incluída. Quando se vai fazer a exploração do minério, a sociedade deve perceber quais são as consequências da exploração deste minério. Nós vimos, por exemplo, mesmo em Angola, que muitas populações são deslocalizadas. Isto tem um conjunto de consequências, inclusive consequências sagradas, porque naqueles espaços há cemitérios, há árvores, digamos, de culto, há depois também cultivos, isto do ponto de vista económico, não é? E é preciso perceber se, ao explorar-se aquele espaço, que inclusive vai criar problemas de poluição, vai ter também um impacto ambiental, quais são os benefícios que a sociedade vai retirar daí. Então, o desenho dos rendimentos e da forma como esses rendimentos devem ser distribuídos deve ser feito conjuntamente. As comunidades devem saber se, em consequência disso, se vai implementar um hospital, se vai implementar uma escola, uma estrada, tudo isto. Então, isto não existe ainda em Angola. E estas ideias são replicadas na visão mineira africana. O que é grave é que Angola assinou esta visão mineira africana, só que nesse pormenor não a aplica. Há obrigatoriedade neste mecanismo da transparência das indústrias extrativas, de a sociedade civil estar aí. Isto está sendo cumprido, não com toda a perfeição, mas está sendo cumprido, porque a sociedade civil depois precisa também de ter os seus próprios técnicos, porque há questões contratuais que são complexas. A divulgação dos contratos também, ela não está sendo feita. E o que é muitas vezes absurdo, em África temos estes exemplos. As próprias companhias estão dispostas a fazer a divulgação, mas os governos não estão dispostos. O que é que estão a esconder? Não é? Para as suas próprias comunidades. Doutor Filomeno, o que é que estará a faltar, ou assim, de forma objetiva, ou alguma situação subjetiva que deve estar a acontecer para que quer a sociedade civil, quer o governo não estejam a falar da mesma? Não, há uma certa... há uma ausência de diálogo por causa da natureza do nosso próprio regime. E o que é que poderá ser feito? O regime precisa de ser alterado de um regime com tendências autocráticas para um regime verdadeiramente democrático. Ao ser um regime democrático, ele abre-se à comunidade, porque sabe que está ali posto pelo povo e está ali a trabalhar para o povo, não é? E esta evolução nós ainda não temos no nosso país, nós não temos ainda no nosso país
instituições verdadeiramente democráticas. Estamos a dar alguns passos, mas são ainda insuficientes naquilo que são as questões fundamentais. Vou dar um exemplo. Em vários países da Europa, quando se pretende licitar um terreno para exploração mineira, faz-se aquilo que é solicitar previamente às comunidades se acham que este minério deve ou não ser explorado ali. Nós temos um problema agora de um minério crítico, que é o lítio. Não é? Em Portugal, há lítio em certas zonas, mas as comunidades acham que explorar o lítio ali vai criar outros problemas. Vai criar problemas à economia dali, nomeadamente à agricultura, vai criar problemas de poluição, que depois há um conjunto de doenças e não há capacidade das entidades públicas poderem dominar estas doenças, vai criar problemas de instabilidade social. Estão num debate se podem ou se não podem. Nós, nos nossos continentes, nós não temos isto. Nós, nos nossos continentes, nós não temos o consentimento prévio das comunidades para explorar uma certa zona. Sempre que se faz o que é um licenciamento petrolífero, etc., na Noruega, fazem-se editais públicos e as pessoas têm que opinar sobre o licenciamento que se está a fazer de uma exploração. Nós, em Angola, publicamos isso em Caxexe, por exemplo, e não é isso. Quer dizer, há todo um conjunto de aberturas que têm que ser feitas no sentido da sociedade participar para poder se apropriar do produto final. Não é? E isto não acontece, digamos, no nosso país. Terá que haver mudanças para que haja essa disponibilidade, digamos, da governação, para que nós possamos depois encarar a nossa evolução como desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, aqui no caso da África do Sul, no KwaZulu-Natal, exploração de lítio. Sabe que o lítio é o mineral fundamental para aquilo que é a chamada transição energética, que é passarmos de utilizar os combustíveis fósseis, com base no petróleo, não é? Que degrada muito o ambiente, que cria os problemas ambientais que nós hoje estamos a confrontar-nos, não é? Para a energia renovável proveniente do sol, proveniente do vento, etc. Mas para construir, por exemplo, as placas fotovoltaicas, as baterias para aí, precisamos do lítio. A África é abundante em lítio, não é? E, portanto, quando nós fazemos esses eventos, estamos exatamente a ver como é que nós, tendo esta riqueza nas nossas mãos, podemos também influenciar a produção para que os rendimentos recaiam também sobre os povos africanos. No caso do KwaZulu-Natal, por exemplo, o que é que as empresas estão a fazer? Estão a corromper simplesmente aquilo que em Angola nós chamamos os SOBAs, as entidades tradicionais. Oferecem carros, oferecem televisores, etc. E dão às entidades tradicionais o poder de influenciar os povos, não é? De limitar os povos para não reclamarem direitos e não mudarem as suas vidas. Portanto, é por isso que a sociedade civil é importante, porque quem representa certas causas dos povos estuda esses problemas e tenta criar formas de resistência para que esses povos tenham o usufruto disso. Né? E nós, na nossa sociedade, na sociedade angolana, uma coisa que fazemos que o governo faz é desqualificar a sociedade civil, e estamos a ver com essa lei das ONGs o que é que isto quer dizer, desqualificar também os partidos políticos, e eles não exercem o seu papel de representatividade dos interesses genuínos destes grupos nesse tipo de causas, e nessa causa, que é a causa dos povos usufruírem das riquezas dos seus próprios países. Doutor Filomeno, perante esse cenário que nos apresenta, qual deverá ser o papel da própria sociedade civil ou dos partidos políticos para contrapor essa realidade? Não, a sociedade civil tem que lutar para ganhar o seu espaço. Sabemos que não é fácil, sobretudo no caso de Angola,
em que a sociedade civil tem pouca independência. Nós não temos em Angola uma classe média desenvolvida no sentido quer financeiro, quer da compreensão dos problemas da sua realidade, e muitas vezes essa classe média é que financia os esforços da sociedade civil. Também não temos um governo que está, digamos, aberto a financiar as ações da sociedade civil. Prefere muitas vezes até combatê-los, prefere-lhes dizer que são oposição, não é? E não perceber, digamos, o interesse genuíno. Portanto, todos aqueles que têm compreensão sobre esses fenómenos devem continuar a lutar. No que diz respeito aos partidos políticos, em primeiro lugar, precisam ter conhecimento destes problemas, ligar-se profundamente a essas causas, não é? O lado parlamentar precisa de se educar de maneira dramática relativamente à causa dos recursos naturais. De maneira dramática. Tem um profundo desconhecimento disso e não consegue, digamos, influir no sentido positivo. Nós vimos aqui no nosso INDABA, no INDABA alternativo, parlamentares de vários países. Nós não vimos parlamentares angolanos, não é? Nós não temos no Parlamento uma célula, portanto, uma comissão que trate dessas questões de recursos naturais, que são questões fundamentais do nosso país, porque a nossa própria Constituição defende que recursos naturais... Meio grupo de trabalho, por exemplo. Mais ou menos ali, mas muito especificamente não existe. Mas olha, mas é isto que faz a nossa economia. Mas seria fundamental que houvesse, acho que sim, porque então a nossa economia baseia-se em quê? Não é no petróleo, não é um recurso natural, não é nos diamantes, não é um recurso natural, não é na agricultura, não é? Temos comissões, mas não temos a visão global disto, não é? E nós precisamos, por causa das múltiplas relações que se criam. Nós estamos num momento de transição energética. E esta transição energética joga com minérios como, já falei do lítio, já falei, o cobalto, por exemplo, e as macas que nós temos hoje na RDC não são por acaso. A RDC tem muito cobalto. Temos o magnésio, o próprio cobre, a grafite, que são coisas que nós temos. E o problema que se coloca agora é, e é grande interrogação deste evento de Indaba, nossa alternativa é saber, não é? Quem é que vai beneficiar dessa transição energética? Será que os povos continuarão a estar marginalizados? Não é? Essa transição energética, do ponto de vista económico, até pode proporcionar alguma mudança do ponto de vista do modo de relações sociais que se estabelecem na produção. Podem. Por exemplo, uma placa fotovoltaica é algo que está sob um domínio exclusivo de quem usufrui. Não está, digamos, numa central de produção de energia e que precisa muitas vezes do monopólio, ou é um monopólio de Estado, ou é um monopólio particular. Não é? Aí a apropriação da energia, de maneira particular, pode mudar o modo de produção. Essa seria a solução para os casos... Temos que aproveitar tudo isto. Não é? Hoje também o que faz rolar o mundo é a internet. A internet é suportada por minérios, por baterias, que nós temos de forma abundante. E, por consequência, nós também, o mundo também depende de nós. Não é? E, portanto, todos nós no mundo temos que estar bem. Não podem ser só os do Norte, por cumplicidade do pequeno Sul, que são os governos. Não é? E uma classe empresarial, digamos, bilionária. Isto não, nós precisamos de estender isto para toda digamos, a comunidade. Dr. Filomeno, menciona constantemente o não aproveitamento das valências que as novas tecnologias podem oferecer. Podemos concluir que, no nosso caso concreto, é por falta de quadros? Não. É por falta de vontade política, é por falta de política. E vou dar alguns exemplos no nosso caso concreto, na questão petrolífera. Nós, no início, tínhamos algumas políticas estratégicas, uma delas ligadas, digamos, às reservas, porque ao termos um limite de reservas fixo, um limite
para o qual não devemos produzir. Isto significa que estamos a manter sob reserva petróleo crudo para as futuras gerações, não é? Porque o que se está a pretender, ou o que pretende a corrente progressista, o que pretende a corrente do povo, é que esta transição energética permita mudanças de economia que sejam economias sustentáveis, em que o modo de relação também entre os operadores económicos seja mais solidário e não seja só o lucro e o superlucro que hoje está a governar o mundo, com os bilionários no governo dos Estados Unidos da América, dominando, digamos, tudo e todos. Um outro exemplo que nós tínhamos na nossa estratégia petrolífera era que as empresas multinacionais produziam durante 20 anos e que depois transferiam os ativos para o país. E era suposto que durante esse tempo de 20 anos, várias gerações de técnicos se iriam formar para poder acolher, digamos, a indústria e sermos nós a produzir. Ora, não houve uma estratégia consistente de formação de quadros, não se pretendeu ter, porque houve um imediatismo na utilização da riqueza para os próprios governantes. E nós sabemos que grande parte da riqueza produzida, por exemplo, o petróleo, está fora de Angola, através de pessoas que privatizaram o Estado e que, governantes e ligados a famílias de governantes e do partido que está no poder, e que, portanto, usufruem desta mais-valia para investir no exterior sem benefício algum para o povo angolano. Portanto, não houve vontade política de implementar aquilo que até estava desenhado, não é? Porque 20 anos depois houve renovação de contratos, várias renovações de contratos, ou estamos a ter várias renovações de contratos por motivos políticos, mas que criam outros problemas, porque as próprias empresas estão a perceber que em certos campos o petróleo está em declínio e que, portanto, vão fazer a deslocalização de investimentos para fora de Angola, inclusive, não é? E, portanto, vimos que Angola não teve uma estratégia consistente, porque não a quis ter, não é? Porque não soube desenhar, porque teve interesse imediato no dinheiro para poder investir lá fora, nem sequer no dinheiro para investir dentro do país. Porque uma das funções que deveríamos ter era o petróleo traz muito dinheiro, era pegar no dinheiro do petróleo para promover a diversificação económica, para financiar a diversificação económica. E como já ouviu dizer, o próprio ministro, um ex-ministro nosso de Estado, disse que isto da diversificação económica foi mera retórica que nós aplicamos. Portanto, houve pouca seriedade. Então, nós hoje tínhamos que investir maciçamente em educação para termos o conhecimento de como explorar os minerais críticos e podermos torná-los a nosso favor, porque o conhecimento é absolutamente fundamental. Mas quando nós chegamos a Angola, o que é que nós reparamos? Há 2 dias foi uma escola destruída e as crianças a ver a escola ser destruída por um espaço que os chineses compraram. Portanto, isto é um drama, porque a educação vem de baixo e nós destruímos a educação em baixo, porque a classe dominante entende que tem que produzir o analfabetismo como uma forma de domínio dos próprios angolanos. E então, por aí, nós acabamos por não ter outras políticas no domínio financeiro, domínio económico, etc., para podermos ter, então, uma economia sustentável e transformar a exploração que hoje é feita em usufruto para as comunidades e para o povo angolano. Muito bem. Doutor Filomeno, para quem estiver nos acompanhar, muito obrigado. Partilhem, então estamos em direto a partir das páginas do YouTube, Facebook, do Epito Reporters, Holding Angola, assim como também outros parceiros que estão aqui a acompanhar a nossa conversa que estamos a manter aqui na cidade do Cabo, em Cape Town, África do Sul, com o diretor Filomeno Pereira Lopes, como sabe, é economista de profissão, e também é o atual presidente do Bloco Democrático. Então, estamos a tentar juntar o útil ao agradável entre a política
e o que nos diz as ciências econômicas, tentar olhar para aquilo que é o Indaba e também o eixo alternativo que o Dr. Filomeno é um habitué nesses espaços aqui na cidade do Cabo. Dr. Filomeno, a edição, estamos mesmo já a terminar, a edição deste ano questiona energias, transformações energéticas para quem? Como sendo daquelas questões muito recorrentes no nosso dia a dia. Mas, acolando essa questão, praticamente caiu o pano dessa 16ª edição do Alternativo Mining Indaba, mas queríamos também perceber o Day After, se ao longo dessas suas experiências tem tido a oportunidade de dialogar com o governo relativamente a essas questões que têm as resoluções, as conclusões que têm saído aqui desses eventos. Tem havido um esforço do Chota, não, eu particularmente, eu faço parte também deste grupo, vou dando também as minhas contribuições como membro deste grupo, como cidadão, mas o Chota tem tido já alguns contactos com o governo. Ainda não são aqueles mais desenvolvidos, porque o governo tem uma agenda muito fechada com as multinacionais, há coisas que eles naturalmente não querem que as comunidades saibam, mas isto tem conduzido a uma pressão muito grande. Por exemplo, entramos no Haiti nesta iniciativa de transparência, como já referi, mas também alguns projetos sociais em várias áreas e alguns alertas em relação à poluição têm sido feitos. O Chota tem tido também uma atividade regional, nas Lundas e em outras partes do país, e tem havido mínimos progressos nisso, mas ainda são muito mínimos, porque nós temos visto como é que as coisas se têm passado a nível da segurança das populações nestas explorações mineiras. Ainda não conseguimos criar um mecanismo até de defesa de direitos humanos para estas comunidades e para os seus trabalhadores. Ainda recentemente alguns trabalhadores, por defenderem, digamos, os seus interesses, os interesses dos membros da sua empresa, foram despedidos. Tem sido muito recorrentes despedimentos de sindicalistas na área do setor mineiro. Portanto, há uma pequena abertura, mesmo que as empresas já tenha havido uma mínima abertura, mas ainda não é suficiente, não chega minimamente ao ponto em que as coisas devem ser mudadas e devem chegar. Portanto, fazemos um apelo aqui para que esta abertura, digamos, continue e que se faça, de facto, uma abertura neste sentido, mas nós percebemos que a governação tem limites por causa da sua própria natureza, tem bastantes limites, não é? Tem medo de abrir a comunicação social, tem medo de dialogar, tem medo de partilhar, digamos, a riqueza do país, e isto, naturalmente, só se resolve com, digamos, com a alteração do poder político. Mas, enquanto eles tiverem esse poder político, nós não podemos permitir que as populações continuem, digamos, a sofrer. E então impõe-se este combate permanente, quer dos partidos políticos, quer, sobretudo, também da sociedade civil, para que possamos mudar essa relação de forças. Nós fazemos sempre aqui, no Indaba Alternativo, uma declaração em que a gente expõe os problemas, em que a gente expõe problemas dos impactos sociais, os impactos do ambiente, que tem a exploração, a pobreza, etc. E que também damos um conjunto de recomendações. Então, o Indaba de Angola, o Chota, vai pegar nestas recomendações e vamos levar às entidades governamentais e discutir, efetivamente, como é que podemos resolver esses problemas. Mas um diálogo que tem que existir imediatamente é o diálogo sobre a visão mineira africana, sobre a domesticação desta visão, tornar esta visão nacional, angolana, não é? O que impõe o diálogo tripartido, sociedade civil, governo e empresas. E, portanto, é este passo fundamental
que deve ser dado para melhoria das relações e para usufruto dos recursos naturais para as populações. Muito obrigado, Dr. Filomeno Vieira Lopes, por ter aceitado este desafio de falar para nós. Para quem estiver nos acompanhando, nós estamos mesmo também a colocar um ponto final, depois de termos estado aqui em Cape Town, desde o dia 3 deste mês até o dia 6. Hoje estamos mesmo a colocar um ponto final e arrumar as malas e voltar para casa. Mas agradecemos mais uma vez o Dr. Filomeno por partilhar a sua visão relativamente àquilo que tem sido a sua experiência ao longo de mais ou menos 14, 13 anos, desde que é parte desta plataforma que reúne não só participantes da Angola, que hoje constituem o Chota Angola, tivemos também participantes do Índico, no caso do país que fala também a língua portuguesa, Moçambique. Tivemos participantes da Tanzânia, da Nigéria, tivemos a própria África do Sul, que é o anfitrião, assim como também tivemos participantes do Zimbábue e até aqueles que saíram fora do continente também fizeram parte desta edição 16º, que o Alternativo Mãe dava desde que nasceu, acontece anualmente aqui em Cape Town. Mais uma vez agradecemos, estamos mesmo a correr, como eu disse. Nós é que agradecemos, Esperar voltarmos a nos ver em breve, já em Luanda. Em Luanda. E nós esperamos que esta questão dos recursos naturais seja uma coisa do interesse de todos os angolanos, não é? E vamos trabalhar nisso, porque daí depende muita coisa. O envolvimento, exatamente, o envolvimento das igrejas, e nós vimos aqui um grande envolvimento das igrejas, o envolvimento dos sindicatos, que em Angola estão perfeitamente marginalizados desta matéria, o envolvimento dos académicos e da sociedade civil no seu geral. Contacto também, e naturalmente a juventude, porque a juventude, se não existir uma economia sustentável, a juventude só vai apanhar poluição e vai apanhar com esta revolta da natureza que nós temos visto pelo mundo afora, não é? As águas que transbordam, as chuvas que nunca mais acabam, etc. Muito obrigado, nós ficamos por aqui. Até a próxima intervenção. Muito obrigado.